E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos, uma ótima noite pra você. Lembrando, daqui a pouco tem live, tá? 9 da noite, já fica aqui no canal, que a gente vai transmitir uma live junto com o canal do Luca Bop, meu parceiro, vamos falar muito sobre o São Paulo. O Luca, que é um amigo que tá começando nessa empreitada na internet. E amanhã, lembrando, amanhã também vamos fazer a live pós-jogo, tá? Todo mundo gostou da ideia, então eu agradeço você. O seu pedido é uma ordem. Vamos fazer amanhã a live do intervalo, né? Na hora do jogo contra a Inter de Limeira. E depois do jogo, vou fazer a live, faço o vídeo e a gente comenta e troca ideia. E aí o vídeo fica lá no YouTube como se fosse o pós-jogo, tá bom? Lembrando, nosso canal, nossos modestos canais são patrocinados pela KTO. Essa casa de apostas super bacana. Eu vou colocar um link para vocês no primeiro comentário fixado. Você já vai cair direto usando o cupom Barolo. Você já vai ter direto 20% de desconto. Não precisa nem usar o cupom. Já vai cair direto. Então eu até vou trocar o link no primeiro comentário fixado, tá? Você clica e já vai usar o cupom Barolo. Você já vai ter um monte de benefício, os 20% de bônus, que em free bet, né? Até R$100. Por exemplo, se você deposita R$100 no primeiro depósito, já usando esse link aqui embaixo, né? Recebe R$20 em apostas grátis. Já dá para você começar a se divertir. Tá? E ainda tem, todo usuário KTO tem direito à primeira aposta sem risco, de até R$200. Por exemplo, mesmo que você perca a sua aposta, o valor dela em até R$200 retorna para você como bônus. Mas isso é só você clicar no primeiro comentário fixado para você pegar, já entra direto no bônus do Barolo, tá bom? Olha só, deixa eu passar uma informação completa para vocês, porque ontem eu falei que o São Paulo estava perdendo profissionais para o Dorival, né, para a seleção brasileira. Deixa eu passar a informação completa para vocês. São Paulo perdeu. João Marcos Pereira Soares deve perder nos próximos dias, né? Chefe de análise de mercado, e o Guilherme Lira, que é chefe do departamento de análise de desempenho. Vão deixar os postos no CT da Barra Funda para ir para o Rio de Janeiro, trabalhar na CBF. E para a função do João Marcos, né, esse chefe de análise de mercado, o São Paulo deve contratar um outro profissional. Além disso, outro que deve ir embora também é o preparador físico Pedro Campos, que faz parte da comissão técnica fixa do São Paulo, né? Você lembra, acho que, se não me engano, é um de óculos, que está sempre com os vários treinadores, ele estava junto porque ele faz parte da comissão técnica fixa, né? Mas ele só vai se apresentar na Granja Comari só no período das convocações. E como já acontece, por exemplo, com o fisiologista Luiz Fernando e com o roupeiro Valdeci Leandro do Nascimento. O que acontece, gente, é o seguinte, a gente já imaginava, né? São Paulo, né? Acho que tem um planejamento já imaginando que pudesse perder profissionais. Então já deve estar de olho em outros profissionais. Porque era meio que na cara que o Dorival não ia levar só o filho dele, né? Ele ia levar mais gente, ainda mais os caras que trabalharam com ele no São Paulo. Uma campanha vitoriosa no São Paulo, né? Então, tava meio na cara que o Dorival ia chamar os caras. Então, um pouquinho de planejamento, tenho certeza que o São Paulo fez, que a diretoria fez, e tá atrás, já tem nomes engatilhados aí. A partir do momento que o Dorival foi para a seleção brasileira, a gente já imaginava, inclusive nós conversamos ontem, né? Ele deve convocar jogadores do São Paulo. Inclusive o Nestor, quando o Nestor se recuperar, né? Porque o Dorival deu uma entrevista uma vez falando que qualquer lugar que ele fosse, ele levaria o Nestor. Se ele pudesse contar com o Nestor, ele contava. Então eu imagino que o Nestor, quando voltar à forma, né? Que ele tá se recuperando, deve fazer parte da convocação do Dorival. E só uma notícia sobre o Nestor, antes que eu esqueça, ele já tá fazendo o trabalho de transição, saindo do Refis para ir pro gramado, que esse trabalho de transição que deve durar, em média, dura 20 dias, um mês. Porque o Nestor fez uma cirurgia num procedimento no joelho, né, de ligamento. Então, mas já adiantou uma fase na fase de recuperação. Ótima notícia, né? O André Silva, o que muita gente já tá dando como certa a contratação do André Silva, lá, o jogador eu vou errar o nome desse cara, eu não consigo guardar o nome dele. Muita gente está dando como certo, não, já veio, já fechou. Na verdade é que não fechou ainda. O que está pegando é o parcelamento da grana que o Vitória de Guimarães quer, né? 20 milhões de euros, cerca de 20 milhões de euros, o São Paulo quer parcelar, porque o São Paulo não tem grana, quer fazer o pagamento, como fez com o Bobadilha. O Bobadilha custou 10 milhões, o São Paulo vai pagar em 2 anos. Então quer fazer a mesma coisa com esse rapaz aí, o André Silva. Eu estava conversando com os membros do canal hoje, e no nosso grupo de WhatsApp, e a gente estava discutindo, e muitos concordaram comigo, que também achando que não vale a pena você pagar, é arriscado, né? Não sei se não vale a pena, não sei se é essa expressão, mas que é arriscado, eu acho arriscado você pagar 20 milhões num jogador que já rodou por vários clubes, mas está vivendo uma fase boa. Esse ano ele está uma fase goleadora e tudo. A gente já viu o São Paulo perder muito dinheiro, jogar muito dinheiro fora, com jogadores que tiveram uma fase boa, um momento bom. Quer ver? Vou te dar um exemplo. O Rai Ramos.
O Ray Ramos foi contratado pelo Campeonato Paulista que ele fez, aquele gol que ele fez contra o Corinthians, uma temporada. O cara chegou com 28 anos e 3 assistências na carreira. Então, mas fez uma temporada boa pelo Ituano no ano que o São Paulo contratou. Então, eu acho arriscado. A gente conversou aqui, muitos concordaram comigo, outros não. Por exemplo, que com esses 20 milhões você compra um lateral esquerdo para ser titular, eu acho. Compra um lateral esquerdo para ser titular, parcelando, né? Pode comprar um zagueiro também. Aí você vai contratar um cara de 20 milhões para, teoricamente, ser reserva do Caleri. Aliás, eu conversei com vocês, né? Tinha uns amigos de Portugal, do canal, que falaram, não, ele veio para ser titular. Será que vem para ser titular? Será que o cara tem condição de o cara que tem uma temporada bacana esse ano, mas nessa temporada, será que ele vem para tomar a posição do Caleri? Sim. Eu acho o seguinte, se você fosse contratar um jogador para ser titular, você paga 20 milhões. Chega, veste a camisa, titular, incontestável. Para disputar a posição, fazer sombra, eu sinceramente acho muito caro você pagar 20 milhões. Deixa a sua opinião aí nos comentários, o que você acha, tá? Internacional de Limeira e São Paulo jogam amanhã 9h35 da noite. Vai acabar tarde pra caramba esse jogo. É bom pra quem tem que acordar cedo na quinta-feira como eu, né? É um duelo atrasado, jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Lembra que o São Paulo não jogou porque foi disputar a final da Supercopa naquele final de semana. Como a Inter de Limeira decidiu vender o mando de campo, o jogo vai ser disputado na Arena BRB em Brasília, que é o novo nome do Mega Rincha, que aliás está com um gramado péssimo. Eu vi umas fotos, eu vi umas imagens do gramado, um amigo do canal mandou no Instagram, tá péssima o gramado do Mané Garrincha, que agora chama Arena BRB, né? Você assiste na TV Record, na TV aberta, e no Paulistão Play, no YouTube. A arbitragem vai ser do Fabiano Monteiro dos Santos, auxiliares Anderson José de Moraes Coelho e Gustavo Rodrigues. No VAR, José Cláudio Rocha Filho. O último jogo que o São Paulo fez em Brasília foi um 2-2 contra o Flamengo. O Caleri foi o grande destaque. O brasileiro de 2016... teve gol do Caleri e o Rodrigo Caio, que jogava no São Paulo, fez um gol contra, né? E aí, por que o jogo vai ser em Brasília? Por que o São Paulo aceitou? Essa decisão para ser em Brasília, a Inter de Limeira fechou, vai ganhar 1 milhão, e aí o São Paulo teria que aceitar e a Federação a Federação Paulista também teria que concordar. Existia a possibilidade do jogo ser em outro estádio do estado de São Paulo, por exemplo, Presidente Prudente, que é longe pra caramba, são 7 horas de ônibus de São Paulo até Presidente Prudente. A diretoria do São Paulo avaliou que se fosse em Brasília, o São Paulo não vai ter custo nem de passagem nem de hospedagem. Se fosse em Brasília de avião, a logística é melhor do que se fosse em Presidente Prudente, por exemplo, para pegar 7 horas de estrada. Então, e o São Paulo é o único dos 4 grandes que a Inter de Limeira pode vender o mando de jogo. Então, porque alivia um pouco os cofres, né, da Inter de Limeira. Times do interior têm dificuldades, né? Então, a Inter de Limeira está faturando, o São Paulo não vai ter despesa. É que eu acho que quebra um pouco o esquema de treinamento, né? O São Paulo viajou hoje, voo fretado. Aí vai, joga, volta, aí complica um pouco a logística. Se fosse lá em Limeira, por exemplo, acho que podia ser mais fácil, mais rápido, né? A Inter de Limeira ocupa a segunda colocação do Grupo C. Tem uma coisa curiosa aí que eu quero saber. Aliás, eu quero saber a sua opinião. Essa situação sempre gera polêmica, mas eu acho que dessa vez não vai gerar. Segundo lugar do Grupo C com 14 pontos em 9 jogos, né? 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, fez 13 gols, sofreu 9, 51% de aproveitamento. Olha só, uma vitória da Inter de Limeira desclassifica o Corinthians, tira todas as chances do Corinthians de passar para a próxima fase. Eu vi torcedor lá no meu Instagram, no Barolo Vídeos, comentando comigo que não ligaria se o São Paulo perdesse esse jogo para eliminar o Corinthians. Só tem um detalhe, por que eu acho que não vai ser polêmico, né? Porque o São Paulo se perder se complica também, gente. Se complica, né? Porque vai ficar todo mundo com o mesmo número de jogos. Se complica pro próprio São Paulo classificar. Eu, sinceramente, eu acho que o São Paulo tem que vencer o jogo. Tem que vencer, até para dar moral pro Carpini de novo, pro time recuperar confiança. O Corinthians, sinceramente, não é problema nosso, gente. Eu acho que é diferente você, numa situação dessa, que o São Paulo precisa da vitória. Em todo caso, quero saber a sua opinião. Você ficaria... Não vou falar que você vai torcer pro São Paulo perder, porque eu acho que isso também é... Mas você ficaria muito triste se o São Paulo perdesse e corresse o risco de não se classificar, tendo mais 2 jogos, Palmeiras e Ituano fora de casa, Palmeiras em casa e Ituano fora de casa, mas para eliminar o rival, o Corinthians, eu sinceramente não.
se você assinaria o São Paulo desclassificado junto com o Corinthians, eu não vejo a menor graça. Se o Corinthians desclassifica, o São Paulo também. Então eu prefiro, se fosse para assinar, eu assino o São Paulo classificado. O Corinthians classificado ou não, não é um problema nosso, né? O São Paulo tem 15 pontos em 9 jogos. Hoje iguala, fica todo mundo igual, né? O vice-líder. 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas, fez 13 gols e sofreu 9. Aproveitamento baixo de 55%. Aliás, o São Paulo precisa tomar muito cuidado com os gols sofridos nos últimos minutos, tanto do primeiro tempo como do segundo tempo. Quer ver? Olha só. O São Paulo tomou aquele gol do Corinthians no finalzinho, quase, acho que se tivesse mais 10 minutos o Corinthians empatava. Depois, contra a Ponte Preta, estava perdendo de 1-0, teve uma saída de bola errada do Wellington, tomou o segundo gol aos 46 do segundo tempo. Contra o Bragantino, não preciso nem falar, né? O São Paulo virou o jogo e conseguiu tomar um gol nos acréscimos. E contra o Guarani aconteceram duas coisas interessantes. No primeiro tempo, o São Paulo tomou aquele gol na cobrança de escanteio, né? Que é aquela vacilada da defesa, nos acréscimos do primeiro tempo. E nos acréscimos do segundo tempo, o último lance do jogo foi aquele contra-ataque que o cara entrou sozinho, o Rafael fez um milagre. A grande notícia para o torcedor hoje é a seguinte, Rames Rodrigues foi relacionado, o Rames Rodrigues viajou. Agora, eu sinceramente não sei se o Carpini vai colocá-lo como titular. O Carpini, depois do jogo contra oh meu Deus, contra quem foi o último jogo? Contra o Guarani, falou, ele treinou, teve uma semana boa, mas eu não sei como ele tá, né, porque ele, né, eu não senti muita firmeza no Carpini para colocar o Rames como titular, eu acho que ele vai pro banco de reservas, e aí eu tô muito curioso para ver o esquema de jogo que o Carpini fez para colocar o Rames Rodrigues em campo. Tem muita gente achando que o Rames Rodrigues vai ser a salvação da lavoura, que ele entrou. Eu não acho sinceramente que ele vai ser a salvação da lavoura. O Rames Rodrigues não vem de campanhas regulares nos últimos times por onde ele passou. Mas eu acho sinceramente que ele pode ajudar muito. Ele tem talento, ele tem talento e joga numa posição que a gente não tem jogador nesse estilo, né? Que dá aquele passe em profundidade, que ele tem qualidade, isso a gente não duvida. Mesmo ele não sendo mais o jogador da Copa de 2014 e do Real Madrid, eu acho que ele em forma, ele focado, ele tem qualidade para se destacar no futebol brasileiro. O Arboleda, o julgamento da expulsão contra o Bragantino foi adiado, então o Arboleda vai jogar e a gente vai ter a volta do Diego Costa. Então a gente provavelmente tem a defesa titular, e aí eu não sei se ele vai com o Lucas de titular, acredito que sim, não sei se vai com o Rames Rodrigues, se você quiser pode deixar a sua escalação aí no comentário, tá bom? E aí falando em viagens, falando em eventos, o São Paulo também você pode ir pela Outsider para o São Paulo acompanhar todos os jogos da Libertadores. Vou deixar aqui o QR Code, também vai deixar no primeiro link da descrição, vou deixar lá para você entrar em contato. Você clicou, já cai no WhatsApp, já é uma mensagem automática, você falando, vim pelo Barolo, quero saber informações sobre todos os jogos do São Paulo na Libertadores, não só se o São Paulo chegar na final. E tem um detalhe interessante que eu não sei se eu contei para vocês. Se você, por exemplo, você compra o pacote da final da Libertadores, que vai ser na Argentina, né, provavelmente no Monumental. Se o São Paulo não chega na final, você pode usar essa grana que você pagou para outro evento. Para, sei lá, você escolhe um jogo da NBA, para Champions League, você acerta os valores e aí então o dinheiro, você não perde o dinheiro. Então mesmo, aí se você quiser assistir a final da Libertadores com qualquer time que tiver, também você garante já o seu pacote, tá? Outsider tem bastante, onde você quiser eles te levam para fazer tour em estádio, final de Champions League, jogo da NBA, Grand Slam de tênis, eles levam para você em qualquer lugar que você quiser, uma agência especializada em turismo esportivo, tá bom? Olha só, já vamos emendar direto na live então, eu tô gravando um pouquinho mais cedo, lógico, mas o vídeo acabou agora, você já espera um pouquinho, senão já pode até ter começado a live com o Luca Bop, tá bom? Então eu espero você amanhã na live do intervalo e também na live depois do jogo pra gente fazer esse esquema. Vamos fazer um teste, vamos ver como é que as coisas funcionam com essa novidade aí, tá bom? Fiquem com Deus, gente, forte abraço, uma ótima noite pra você. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço, tchau!